Pronto, então já estamos aqui gravando. Boa noite para todos. Como sempre, toda quarta-feira, né, a gente tem aqui esse encontro para a gente manter, né, a nossa conexão, para a gente manter o nosso estudo, a gente rever os amigos, mesmo que seja de uma forma virtual, e manter acesa, né, todo esse processo das pessoas que já tiveram aqui comigo, que vêm participando das jornadas aí a cada 3 meses, para a gente se aprofundar mais dentro dessa minha proposta, né? Então, o Márcio está vindo pela primeira vez, ele vai estar vindo para a nossa jornada aqui no dia 19 e 20, né? Então, Márcio, seja bem-vindo. E nesse mês de junho e julho, acredito, a gente vai estar fazendo a leitura desse livro aqui, ó, né? Os 4 caminhos. Está muito baseado nessa roda que a gente vai ver aqui no quadro, né? Então, dentro da sociedade nativa, né, essa pesquisadora ela fez um trabalho muito lindo de pesquisar em várias tribos, né, de localidade e países diferentes, a sua filosofia de vida. Então, ela identificou ali algumas semelhanças a nível de ensinamento, tá? E ela resumiu, então, o livro falando sobre os 4 caminhos, né? E esses 4 caminhos, tá? Ele representa muito esses arquétipos que a gente vai ver aqui agora. É claro que em algumas tradições, tá? Eles têm uma conotação maior sobre o visionário. O visionário são os videntes, tá? As pessoas que são mais sagradas no sentido de ver o mundo, os sonhadores, tá? Vai ter tribo que ela identificou que o arquétipo do guerreiro era algo muito mais trabalhado do que em outras tribos, né? A questão da ação, a questão de estar criando novas oportunidades para a sua comunidade, né? E que em épocas passadas eram tribos que iam mais para as guerras, então as próprias cerimônias deles, as pinturas, traz muito essa questão do guerreiro interior, né? E há tribos que trabalham muito mais com o arquétipo do curador, o curandeiro, os rezadores, aqueles xamãs, né? Então, trabalham mais com esse arquétipo. E há tribos que eles têm mais o trabalho com a sabedoria, o homem sábio, né? Os homens sagrados no sentido de conduzir as suas nações, né? Eu acho que o mais famoso dele é o touro sentado da nação dos Sioux, né? Que ele é a pessoa que escreve aquela carta, né, para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos querem comprar as planícies, né, do norte dos Estados Unidos, numa forma de acabar com a guerra. E ele, então, faz aquele discurso que, como se foi feito meu Deus, esqueci o nome agora, que se deu um encontro, falando sobre a natureza, esqueci, me fugiu agora aqui o nome, né? Que todo ano acontece de falar sobre a natureza. Há lá o grupo, né, que se reúne nos 7 países mais poderosos do mundo, e havia um grupo paralelo. Esqueci o nome agora, vai me vir. E na abertura desse encontro, o primeiro encontro foi aqui no Rio de Janeiro, e abre-se esse encontro lendo a carta dele, né? E é uma poesia, né? Quando ele fala como é que eu posso vender o céu e a terra, né? Como é que eu posso vender o ar que eu respiro, né? Mas eu vou entregar minhas terras, né? Ele conseguiu reunir as 7 maiores nações, né? E essas 7 maiores nações tinha ele como porta-voz. Então ele era visto como um homem sábio, né? Então cada tribo trabalha fortemente cada arquétipo desse, tá bom? Mas, na realidade, todos nós, quando a gente traz para um autoconhecimento e para uma visão mais terapêutica,
Todos nós temos esses arquétipos em nós. Aí é que entra o trabalho de autoconhecimento dentro do caminho nativo. Tá? Por quê? Porque todos nós somos sonhadores. Tá? A gente está o tempo todo criando nossa vida, pensando numa vida melhor. Quando a gente está realizando esse processo, eu estou sonhando. Então, nós estamos trabalhando com um sonhador. Né? E quando a gente, então, tem a coragem de fazer as grandes mudanças na nossa vida, essa coragem vem do arquétipo do guerreiro, ação. Tá? E quando eu vou buscar, né, o meu autoconhecimento, identifico aquilo que eu preciso transformar em mim, né, seja hábitos, né? A gente é muito chamado para o caminho do guerreiro numa emergência espiritual, né? Quando a gente olha para a nossa vida e vê que está dando tudo errado, às vezes a gente precisa dessas pancadas para a gente olhar para a nossa vida e identificar que eu preciso mudar alguma coisa. Então, quando eu começo a fazer essa busca, eu vou buscar ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, com algum profissional dessa área, ou quando eu vou buscar o meu caminho espiritual, eu estou ativando e vivenciando o arquétipo do curador. Tá? E é natural, todos nós, em algum momento, eu tive vários mestres, né? Aquele que já está no caminho há muito tempo e que pode me auxiliar. Então, quando eu vou em busca, ou quando eu me deparo com aquele que eu vou considerar, naquele momento, o mestre é aquele que vai facilitar a tua jornada, eu estou dando, então, abertura ao meu mestre. Que a finalidade é, em algum momento da tua jornada, você se conectar com o seu mestre interior. Então, esse mestre interior, tanto ele é fora no começo e depois ele se torna dentro. Hoje, eu tenho conexão com o meu mestre interno, que é o que me orienta. Tá? Então, a caminhada, a jornada xamânica, né? Esse estudo, essa filosofia, por isso que eu boto aqui, né? Filosofia, traz essa arte do conhecimento. Então, a arte é isso aqui. Eu começar a identificar e a desenvolver em mim esses 4 caminhos, ou esses 4 arquétipos que está em mim, que está em nós, na realidade. Né? Que vai me trazer o autoconhecimento. Tá? A parte da magia que eu coloco aqui é quando a gente vem se aventurar num retiro como a gente vai fazer agora. Então, as pessoas que vão vir participar e que já participaram e que estão aqui também participando hoje, quando vem para a jornada xamânica, a gente trabalha a parte da magia. Aí aqui entra a magia, entra a arte, entra a filosofia, entra autoconhecimento, porque tudo isso se envolve, né, no momento que a gente vem participar. Quando eu fico só estudando, é só filosofia. Eu estou lá, faço os cursos, aquela coisa toda, procuro estar praticando. Praticando é arte e autoconhecimento. Eu desenvolver uma disciplina, eu estou sempre ali, vem fazer os cursos comigo, né? Que no curso eu dou muito mais material para a gente estar nesse caminho de autoconhecimento. Mas se você não vem participar da parte mágica, fica faltando alguma coisa, né? Porque a experiência de participar da jornada é uma experiência muito rica, ok? E hoje, especificamente, né? Falando desse livro que eu mostrei para vocês, eu vou estar falando do arquétipo do curador. Então, a gente vai ter esse mês, e provavelmente o mês que vem, né, para falar sobre esse arquétipo. Tá? E o que acontece com esse arquétipo? A estação que nós estamos prestes a entrar, aqui já começou. Tá? Aqui é 6h30 da manhã, 7 horas, não está escuro, né? Escuro e nevoeiro. Depois eu vou mandar uma foto para vocês verem como é que está amanhecendo aqui. E esses dias andou chovendo, ou seja, o frio aqui já chegou. Então, esse arquétipo aqui, ele já está se fazendo presente. Por quê? Porque o simbolismo do arquétipo do curador é você se voltar para dentro. Não existe um trabalho de cura se você não olha para dentro. Tá? Quando a gente está muito aqui fora, você não consegue identificar o que precisa ser mudado. Então, o inverno, ele te faz, principalmente aqui onde eu moro,
ele faz você ficar mais dentro de casa. Ele muda a tua alimentação, ele muda os teus hábitos. Tá? Então, você quer ficar mais recolhido, você quer ficar mais quente com você. Tá bom? Esse sentido de se recolher é o processo que a gente chama da morte. Né? Então, algumas pessoas, quando chegarem aqui, vai ver que, assim, algumas árvores, o capim já está ficando já amarelo, né? Algumas árvores já estão assim, com poucas folhas. O que está acontecendo com a natureza nesse momento? Né? Ela está passando pela metamorfose da morte. Tudo aquilo que precisa morrer vai caindo aos poucos. Então, o inverno, ele representa a morte dentro da roda xamânica. O frio, a morte é fria, tá? Enquanto a vida é quente. Então, esse sentido do frio, ele simboliza a morte, né? Então, a jornada que nós vamos estar vivenciando no dia 19 e 20, ele traz esse simbolismo da morte. Tá? O inverno, ele representa no hemisfério que eu me encontro, que é aqui no hemisfério sul, tá? O simbolismo da norte, ou seja, a noite ela é maior do que o dia, ou seja, a gente vai ter muito mais, tá? A escuridão prevalecendo do que dia. Quanto no verão é o contrário. Você tem os dias mais longos. No inverno, você tem a noite mais longa. Tá? Aqui no verão, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, já está claro. Os passarinhos estão cantando. Os passarinhos estão cantando agora, né, que eu acordo com eles. Às vezes eu estou meditando, né, que aí eu procuro, não estou acordando 5 horas da manhã porque está muito escuro. Né, então, eu estou procurando acordar às 6 horas da manhã. E quando dá 6h30, 15 para as 7, que é a hora que está começando a dar uma clareada aqui, eu começo a ouvir os pássaros cantar. Ou seja, até o canto do pássaro, a saída dele do ninho, ele acompanha a luz, a claridade. Está muito mais tarde. Né? Então, a gente vai estar vivenciando justamente esse aspecto. E dentro de algumas tradições, tá? Essa porta do oeste, ela representa os nossos ancestrais. Por quê? Porque em algumas tradições, eu hoje estou aqui, né, representando, tá, e honrando, né, todo o esforço, todo o cuidado do meu pai e da minha mãe. Então, geneticamente, tá, eu trago, né, alguns detalhes dos meus ancestrais. Então, geneticamente, tá, biologicamente, isso está vibrando em mim. Então, a memória dos meus ancestrais está vibrando em mim. Tá? Só que a gente vai expandir isso, que não é só geneticamente, espiritualmente também. Tá? Então, eu até coloquei aqui, acho que dá para vocês verem, o simbolismo do DNA. Eu tentei fazer aqui, mas não ficou muito bonito. Né? Então, isso aqui é o DNA energético, biológico. Tá? Os traços, as doenças, todas aquelas mazelas, né? E pelo estudo que foi feito do genoma, a gente traz até de 1000 anos, né? Tem traços de 1000 anos adormecido, né? Nesse universo que é a biologia que constitui esse corpo. Mas espiritualmente também, que essa é a parte que eu trabalho mais. Tá? Então, nesse encontro que nós vamos estar fazendo agora, ele também está vinculado aos nossos ancestrais e aos nossos antepassados. Né? E é interessante a gente entender que há uma diferenciação, o que é ancestral e o que é antepassado. Tá? Os antepassados, eles têm esse nome por quê? Porque no momento que eles estavam aqui, encarnados, né, eles, por algum motivo, eles não procuraram aprimorar e desenvolver suas habilidades e nem curar, tá, as heranças kármicas que eles recebem da família, que a família acaba gerando. Então, cada geração tem família que vai gerar algum processo kármico. Tá? Então, são aqueles parentes
que assim, bebeu muito, né? Que constituía a família e separava, não deu muita atenção para a família, e na hora de fazer a passagem, sempre faz a passagem através de uma doença, né? E não deixou a família bem estruturada, toda aquela complicação, né? Que vê que a pessoa vai e ela vai, sabe, assim, deixando todo um emaranhado para a família, e a família tem que se recuperar, é dívida que deixou, ou seja, todo aquele emaranhado que não é uma coisa muito agradável. Eu, pelo menos, vi muito isso quando eu via, quando eu assistia as histórias de alguns tios quando fizeram a passagem. Teve outros não, que foram até exemplos, né? Deixou tudo organizado, tudo direitinho, não teve confusão, chamou a família dizendo, olha, desse meu aniversário, o próximo aniversário eu não vou estar mais aqui, eu já recebi a mensagem, né? Então eu tenho assim um tio que foi, né? Que foi assim, um tio que eu até hoje tenho muito carinho por ele, né? Eu tinha ele até como um pai, né? E esse foi esse que chamou a família, né? Ele já vinha se sentindo um pouco mal, estava com uma cirurgia marcada. E no dia, na véspera para ele ir para a cirurgia, ele chamou a esposa, chamou os dois filhos, sentou com ele e falou assim, olha, eu não vou voltar dessa cirurgia, já me veio. Então, assim, vocês fiquem bem, ela preparou aquela coisa toda, claro, né? O pessoal falou, não, que é isso, pai, para com essas coisas, sou com essas coisas aí, que não sei o quê. E ele se despediu. E ele foi na mesa de cirurgia, né? O coração não aguentou, ele foi. Tá? Ou seja, esse é um ancestral. Ele fica numa colocação de ancestral pela consciência dele. E essa consciência tem ainda a possibilidade de estar auxiliando nós que estamos aqui nessa dimensão. Isso é um ancestral. Tá? Essa é uma visão muito dentro de algumas tradições xamânicas. E aquele que foi, sabe? E que foi muito mal, e que ficou doente, que ficou lá na UTI, aquela coisa toda, né? Quando eles fazem a passagem inconsciente. Eles nem sabem que fizeram a passagem. Então, ele é levado para uma colônia também, né, que é uma colônia lá, para continuar o tratamento. E ele não tem essa consciência que ele fez a passagem. Tá? E depois, sim, ele é preparado, quando perceber que ele está mais pronto, aí ele é preparado, então, para receber a notícia que, né, que ele não está. Já me chegou que ele nem passa mais por isso. Há um apagão na mente da última encarnação e a partir dali dá uma continuidade. Então, é como a gente dorme todas as noites e a gente não consegue lembrar de tudo que nós sonhamos, ou seja, de todo lugar que a gente foi. A gente não consegue. A gente tem flashes de alguma coisa. Aquele que tem uma mente muito treinada, que pratica muita meditação, consegue, às vezes, ter uma capacidade maior de lembrar de muitos detalhes. A grande maioria é um fragmento, é um insight de alguma coisa. Por quê? Porque esse é um processo natural de quando a gente está aqui nessa dimensão humana, assim, a gente não consegue acessar isso. Por isso que a neurociência nos diz que somos apenas 5% conscientes de toda a capacidade, tá, da nossa mente. Ou seja, então 95% está ali totalmente inconsciente. Nós não conseguimos ter acesso. Tá? Só para a gente ter essa noção. Então, espero que tenha, né, tenha ficado claro para vocês qual é a diferença de ancestral e antepassado. Quando, então, eu vou rezar pelos meus antepassados, tá? Aquilo que eu estou trabalhando em mim, melhorando em mim, está também atuando nesse antepassado. Quando eu rezo pelos meus ancestrais, os meus ancestrais, eu peço orientação. Aos antepassados, eu rezo para a cura. Que haja cura, né? Que haja transformação, que haja transmutação na história da minha família. Então, essa reza ela é muito mais para os antepassados, que muitas das vezes ainda se encontram inconsciente em alguma colônia. Tá? Por isso que até a meditação que eu coloquei hoje,
a gente está escrito lá que no momento que eu faço um trabalho comigo, que eu me melhoro, né, o ancestral ele fica feliz porque um antepassado ele foi resgatado, tá? Porque o ancestral ele continua nessa consciência, né? Existe um livro, chama-se O Livro dos Mortos Tibetano, que é uma leitura acho que todo mundo deveria, né, em algum momento da vida ler. Ele fala muito sobre essa questão da consciência, né? Que quanto mais consciente você está, né? E aí você precisa de várias práticas, de várias. O básico é a meditação, né? Na hora do desligamento, você está muito mais consciente, né? O processo é muito mais rápido, né? E eles sempre falam, né, que esses seres que são mais conscientes, aí já vem uma visão já da Índia, né, do conhecimento hindu, né? Que esses seres mais conscientes, normalmente, eles fazem a passagem ao amanhecer. Tá? Então, para eles, há uma relação daqueles que fazem a passagem ao amanhecer e daqueles que também nascem sobre a luz do sol. E há uma relação daqueles que fazem a passagem à noite e que nascem de madrugada, né? Tem toda uma visão, eu acho que vale a pena estudar e cada um chegar às suas conclusões, se faz sentido ou não. Tá? As minhas experiências, né, já nessa existência, de acompanhar, né, algum desligamento, isso para mim faz muito sentido pela pessoa que era e pela história que ela criou e o momento exato que ela fez a passagem. Tá? Mas isso aí é um outro assunto. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, para aqueles que vão vir à jornada, a sala de hoje e a próxima sala, ela vai ser específica, tá? O assunto para quem vai estar vindo aqui participar da jornada e que tem a ver com esse arquétipo do curador, tá? A gente, de qualquer maneira, vamos estar falando sobre esse arquétipo do curador, tá? Então, o que tem que ficar muito claro para nós é que quando César ele está num processo de aprimoramento, de amadurecimento e de crescimento, ele não é só um processo meu, tá? Isso também chega porque eu vou deixar uma informação para a minha próxima geração e, ao mesmo tempo, tá? Toda a consciência do DNA dos meus ancestrais que está vibrando em mim está dentro desse processo. Ele acompanha todo esse processo evolutivo também. Ou seja, na sociedade tribal, quando a gente fala mitacoe ou assim, que significa por todas as minhas relações, tudo aquilo que está relacionado a mim, tá? Desde a minha mente, sentimento e orgânico e espiritual, ele está participando desse processo. Tá? Se o processo é evolutivo, está participando. Se é um processo destrutivo, também está participando. Ok? Só para a gente ter essa consciência da nossa responsabilidade. Tá? Deixa eu ver aqui.